Deputado Chico Alencar. Presidente, essa sessão alongada atacou a minha voz, atacou a minha consciência, atacou a minha sensibilidade. E agora ataca o meu espírito democrático, porque é deplorável que, nesse momento, pelo ineditismo de uma solicitação para instauração de inquérito, melhor dizendo, de processo criminal contra o presidente da República, nós, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, às 22h40, só não é calada da noite para o doutor Mariz, foi exato o horário em que Joesley, no 7 de março, foi pela garagem, de maneira sigilosa, sem a imprensa, fazer tratativas com fortes indícios de criminosas com o presidente da República, Michel Temer. Sabe quantos somos aqui, presidente? Ao que contei, 19 deputados, dos 66 titulares. É muito triste, é muito apequenado diante da tarefa, é muito deprimente até você ter um quórum tão baixo. Por isso esse horário é inadequado. É claro que poderia se exigir um esforço, mas também a maioria da população brasileira ou está dormindo para a duríssima jornada de trabalho, que agora poderá ser de 12 horas com meia hora de almoço, graças à proposta desse governo inimigo dos trabalhadores e corrupto, ou o povo que ainda está vendo o futebol, que é mais interessante na indução à despolitização do que a nossa conversa aqui. Que é uma conversa num ambiente de jogo jogado, de cartas marcadas, de baralho viciado, pela criminosa substituição de titulares nessa comissão, para que aqueles que entram façam o que o seu mestre manda, ou seja, ignorem a denúncia da Procuradoria-Geral da República e a sua acolhida primorosa pelo relator Sérgio Sveiter. Ainda assim, e a essa hora o que cabe bem, deputado Patrus, é a boa música. Pablo Milanês e Chico Buarque de Holanda, que o presidente tanto admira, o Chico e o Pablo fizeram há muito tempo uma música chamada Canção por la Unidade Latinoamérica. E lá está no disco Clube da Esquina, da turma, seus conterrâneos de Minas, lá ele diz: a história é um carro alegre, cheia de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muitos braços, embalando nossos filhos. Apesar de tudo, desse horário, desse vazio, de cenas deploráveis que vimos aqui no decorrer do dia, de falas rebaixadas e mentirosas, é um momento histórico. E a história vai nos julgar. A história vai avaliar depois os que se omitiram, os que se esconderam, os que se venderam, os que defenderam, não por convicção, mas por valores. Com trocadilho, por favor. O que se trata aqui é de mera autorização para prosseguimento de investigação. Isso é tão elementar. Nós conversamos, a bancada do PSOL, com o Procurador-Geral da República antes de ontem. E ele disse: olha, se a nossa investigação e a denúncia fosse despropositada, ficcional, falsa, é claro que o Supremo Tribunal não acolheria minimamente, ele já teria o poder ali de rejeitar, de inadmitir. Diria: o Procurador-Geral da República pirou. O Procurador-Geral da República está com uma ânsia partidária completamente destrambelhada, mas não foi isso que aconteceu. O que estamos examinando aqui é uma solicitação de autorização feita pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e pelo relator da Lava Jato, o ministro Fachin. Negar esse prosseguimento de investigação é negar o próprio papel do parlamento como fiador
da ética pública e da transparência democrática. Nós, do PSOL, sabemos que a corrupção no Brasil é sistêmica, é continuada e é antiga, mas ela avulta em certas práticas políticas recorrentes. Nós repudiamos tanto a cultura do rouba, mas faz. Tem alguns representantes aqui, aliás, acusa-se o primeiro defensor de Temer nessa comissão hoje de ser merecedor desse epíteto, como também, vamos falar a verdade, não vale o rouba, mas é pela causa. Nós sabemos, deputado Reginaldo, que os fins não justificam os meios têm que ser os fins em processo de realização. E muito menos acolhemos e aceitamos o atualíssimo rouba, mas implementa as reformas, com todas as aspas, que o mercado quer. Portanto, o que vimos aqui, em termos da defesa de Michel Temer, foi o que há de mais rebaixado naquilo que degenera a política brasileira. As falas, sobretudo na manhã, dos seus defensores, não eram simplesmente de alguém que defendeu Cunha até a 1/10 hora. Foram falas de aqueles que são considerados na representação política brasileira como fisiológicos, como submissos ao poder econômico, como adeptos da promiscuidade público-privada, como promotores de negociatas. E é exatamente tudo isso que leva à gangsterização da política que está sendo acusado na denúncia contra Michel Temer. Fisiologismo, traficância de influência, corrupção passiva, recebimento de benefícios, vantagens diretamente ou por interpostas pessoas, enfim, algo que é absolutamente abjeto e deplorável. Por isso fizemos, com a nossa assessoria, nós não somos nada sem a nossa assessoria, notadamente a assessoria jurídica, um voto em separado que é para apoiar o voto do relator. E ele, por exemplo, se quiser, e nós oferecemos isso com muita alegria, pode incorporar aspectos do nosso voto em separado no seu voto de relator. Tem todo direito a isso, seria para nós uma honra também, para reforçar isso que é o pensamento de muitos aqui, expressando a vontade da população brasileira, que o site 342agora.org.br, tão rejeitado aqui por alguns que acham que cultura é uma perfumaria, esse movimento cidadão está muito atento a cada um de nós aqui. Nós também queremos entrar nos aspectos mais específicos da denúncia para dizer que ela não tem nada de ilação, tem é de ação concreta de facilidades governamentais junto ao CAD, Petrobras, CVM, BNDES e Porto de Santos. Tráfico de influência evidenciado, conversado, tratado e encaminhado. Não tem nada de ilação, tem a gravação reveladora de muitas conversas, acertos contra o interesse público. Aliás, o procurador Janot nos disse que, inclusive, partes inaudíveis dessas gravações estão sendo ainda examinadas, e isso é um repúdio à denúncia aí sim vazia da defesa de que é uma gravação fraudada. Elas têm descontinuidade sim, mas olha, alguma coisa que ainda está lá inaudível, com tecnologia, pode se tornar audível. E quem sabe, um pouquinho mais daqueles 32% de falas do discretíssimo e suavíssimo Michel Temer, que o comprometerão ainda mais, até porque novas denúncias virão por obstrução à justiça e por participação em organização criminosa. Nada de ficção, pelo amor de Deus.
Será que a entrega e condução da mala, depois de devolvida, e como já se disse aqui, só se devolve o que se recebeu, inclusive com aquela retirada, talvez dos 7% do emissário de Temer, o Rocha Loures, que depois devolveu por TED, não o dinheiro vivo, aquilo que ele tinha subtraído, isso é ficção ou é algo flagrado? Isso não é nem indício, o que nos bastaria para autorizar uma investigação, isso é prova cabal. Olha, nada de um nada acusatório, como o doutor Mariz aqui, a quem respeito, admiro e conheço há muito tempo, falou. É de um tudo nessas denúncias que vão ser consubstanciadas, não só no prosseguimento dessa investigação, como também nas outras que virão. Há também um incoerente negar o que aconteceu antes. O Rocha Loures, eu li com atenção a fala de Temer, quando a denúncia foi apresentada. Ele faz um pronunciamento de improviso, com a espontânea ida lá no palácio de dezenas de deputados da sua base, todos foram devidamente convocados antes, mas isso vira espontâneo. E incrível, nessas muitas linhas aqui, Sua Excelência não fala uma vez o nome próprio Rodrigo Rocha Loures. Isso na psicologia mais elementar chama ato falho. Ele sabe que esse nome tem muitas verdades a respeito dele e das suas amizades e dos seus negócios e dessa parceria Rocha Loures e Temer. Por isso ele não consegue pronunciar sequer esse nome. Como o amicíssimo, aquele comprador de partidos e de políticos, além de maior produtor de proteína do mundo, ele faz a proteína da política do dinheiro e da negação da democracia no Brasil, que é esse financiamento espúrio, milionário, empresarial, de tantas campanhas e tantos partidos. O Joesley virou, agora, um bandido quanto mais. Até 7 de março, era o empresário capaz, o amigo fiel, o admirável empreendedor. Chega de hipocrisia. Cinismo não combina com um mínimo de transparência na atividade política. Não é indúbio pro réu, porque não tem réu, é verdade. E o senhor relator destacou isso. Temer ainda não é réu. Agora, nós varremos para debaixo do tapete essa denúncia e dizemos aqui, vergonhosamente, que ele não pode ser investigado, é, de novo, não ter vértebra, espinha dorsal, como parlamentar da República. Mas também não é, e aí uma discordância suave com o relator, indúbio pro società. Sabe por quê? Não há dúvida nenhuma. Os indícios probatórios, e não vou citar aqui, mais uma vez, os diálogos tão reveladores, são totalmente evidentes. Tem que investigar. Esse jogo de infidelidades e traições vai se aprofundar, porque o que está se jogando em cima de outros aí que agora são demonizados, e são bandidos também, é verdade, costuma ter maus resultados. Tamanha ingratidão tem virado delação. E, por fim, nós aqui, tantas vezes, somos rigorosos para agravar o Código Penal, para aprofundar o Estado punitivista, aumentar o número de desvalidos na cadeia, mas quando é colarinho branco, quando é a casta política, Nossa Senhora, 1000 proteções, 1000 subterfúgios, 1000 leniências, 1000 conivências. A sociedade, a população nos acompanha vigilante. E mesmo que se fala agora, nessa calada da noite, virá a luz do dia. E amanhã continuaremos. E, se necessário, na sexta também. Por mais que o governo, omisso, silencioso, e Temer sequer respondeu às 82 perguntas da Polícia Federal, ele que pediu mais prazo para respondê-las. E quem se cala não é inocente. Quem se cala tem culpa e tem medo de se revelar, de produzir prova contra si mesmo. Ele já é a prova contra si mesmo, pelo seu histórico. Ninguém preside o PMDB por 15 anos
impunemente. Portanto, a sociedade está de olho. E quem não der um sim aqui, vai receber